Na verdade, nós vivemos experiências de luto muitas vezes na vida. O luto não é algo que a gente vive uma vez só, porque o luto não é uma coisa só. Inclusive, se vocês prestaram atenção, como tema dessa aula, eu grafei, eu escrevi a palavra luto no plural. Essa aula se chama lutos. Do que mesmo estamos falando? E é exatamente explorando esse ponto que eu quero começar a minha reflexão sobre luto com todos vocês, todas e todos vocês. A primeira pergunta que eu quero colocar para nós aqui é a seguinte: por que dizer essa palavra no plural é um imperativo? Eu entendo que é um imperativo dizermos lutos, porque, como eu já disse a vocês, existem muitos lutos. Durante a nossa trajetória biográfica, nós vivenciamos esses muitos lutos. Há uma frase, uma citação muito conhecida do grande João Guimarães Rosa, em que ele diz mais ou menos assim: viver é um constante rasgar-se e emendar-se. Né? Então, de modo poético, eu acho que é um pouco disso que o João Guimarães Rosa está nos dizendo. Né? Ele está ele está fazendo referência a essa tarefa que a vida nos coloca, que é passar, atravessar e sobreviver a várias e diferentes formas de luto. A forma mais comum de luto que nós conhecemos é aquele estado, e aí eu vou descrever um pouco desse estado, né? É aquele estado em que as pessoas entram, o estado no qual as pessoas ficam depois da morte física mesmo, do desaparecimento físico de alguém que amamos. Então, aí se inicia um processo de luto, e eu entendo que esse seja o luto mais conhecido. É importante dizer que a morte física não é um componente necessário em todas as experiências de luto. Pode-se viver uma profunda experiência de luto por outras perdas para além da morte física. Pode-se viver experiências de luto muito intensas, muito laboriosas, muito desafiadoras, a partir da perda de um emprego, da perda de um trabalho, da perda de um ambiente de trabalho que por muito tempo foi gostoso, foi prazeroso, foi significativo, enchia a nossa vida de sentido, e essa perda se instala e os indivíduos entram também num estado de luto. Pode-se viver uma experiência de luto por perdas de casas, pessoas que vivem, por exemplo, situações de grandes desastres, que ficam desabrigadas, que precisam reconstruir suas vidas, que passam muitas vezes algum tempo abrigadas, né, em abrigos públicos, muitas vezes em escolas. Pessoas que têm essa experiência de serem desterritorializadas, arrancadas, desenraizadas de seu território e que precisam se mudar para um lugar estranho, às vezes para uma outra cidade, às vezes para um outro bairro. Essas pessoas também estão suscetíveis a viverem experiências de luto profundo em função desse movimento de mudança. As separações em vida, a vida nos proporciona experiências, às vezes, muito dolorosas, de separações de pessoas que amamos, separações de amigos, separações de parentes da família, um filho que se vai, um casal que se separa, o fim, às vezes, de uma história de amor, de uma história conjugal que, por muito tempo, foi boa, por muito tempo, mais uma vez, encheu a nossa vida de sentido, e por diversas circunstâncias, diversas razões, quando essas histórias chegam ao fim, muitas vezes as pessoas precisam passar também pela dolorosa, pela desafiadora e pela laboriosa experiência do luto. Eu estou citando aqui algumas dessas formas variadas de luto. Existem várias outras que nós poderíamos pensar. Você que está aí do outro lado me acompanhando, com certeza está aí tentando trazer à sua memória as suas vivências com o luto. Eu repito aqui a questão que eu coloquei para vocês, que o luto decorrente da morte
de uma pessoa que amamos, talvez seja a forma mais severa, mais dolorosa, talvez seja mais difícil de ser trabalhada quando pensamos nessa grande variedade de experiências de luto. Mas mesmo essa experiência pontual do luto que surge em função da morte de uma pessoa que amamos, mesmo essa experiência é muito diversa, muito plural. Não existem duas experiências de luto iguais. Se a gente pensar, por exemplo, na ideia de ciclos de vida, o luto ele é vivido de uma maneira muito diferente a depender do lugar que a pessoa esteja nisso que a gente chama de ciclo vital. O ciclo de vida, quando usamos a expressão ciclo de vida, nós estamos tomando aqui como referência, né, os conhecimentos produzidos pela psicologia do desenvolvimento e que entendem que a nossa trajetória biográfica está organizada no ciclo vital. A gente tem aí vida intrauterina, infância, adolescência, juventude, adultez, né, e a fase do envelhecimento humano. Cada uma dessas etapas, nós sabemos muito bem, o indivíduo tem características próprias, ele está num período muito específico do processo de desenvolvimento, do processo inclusive de amadurecimento. Então, em algumas dessas etapas, as pessoas possuem mais recursos internos para lidar com luto e separações. Em outras etapas, por exemplo, na infância, né, na adolescência, os indivíduos possuem muito menos recursos internos para lidar com experiências de separação tão dolorosas, tão agudas, como são as experiências de luto provocados pela morte de uma pessoa que se ama. Então, o luto é diferente o luto por morte ele é diverso primeiro em função disso, porque nós somos pessoas completamente diferentes a depender da etapa do ciclo vital onde estejamos. Em segundo lugar, a gente tem que olhar a diversidade da pessoa que partiu ou das pessoas que partiram. Quem se foi? Quem era essa pessoa? O que ela significava para mim? Que lugar essa pessoa tinha na minha história, na minha construção, na minha rede de apoio, na minha rede de afetos? Que lugar essa pessoa tinha na minha produção de sentido acerca da vida e da existência? Era meu pai, era minha mãe, era meu irmão, era meu amigo, era meu vizinho, era meu professor? Então, isso também determina muito o tipo de experiência de luto que deverá ser vivido. As condições da morte, as condições em que essa pessoa se foi. Essa pessoa se foi de modo súbito e inesperado, como ocorrem, por exemplo, nos acidentes, ou não, essa pessoa se foi depois de um longo processo de enfrentamento de uma enfermidade, de um longo processo de hospitalização. Os rituais de despedidas foram possíveis, não foram possíveis. Nós tivemos experiências muito dolorosas na pandemia. Deixamos a pandemia para trás e vocês devem se recordar as restrições sanitárias que foram impostas às cerimônias de sepultamento. Muitas famílias que perderam pessoas em decorrência da Covid-19 não tiveram a chance de ritualizar a despedida dos seus entes queridos. Então esse é um elemento muito delicado e que precisa ser considerado no momento em que a gente tem que refletir sobre isso, e eu vou trabalhar isso com vocês nas aulas seguintes, sobre isso que chamamos de trabalho do luto.